que aconteceu? Olá, gente, eu sou a Gabi, eu sou analista de investimentos e nesse vídeo aqui a gente faz um apanhado das últimas coisas que aconteceu aí nos últimos dias e eu quero trazer, né, lembrando sempre que isso aqui fica como um ponto parado no tempo, no momento que eu tô gravando o vídeo, pode ter acontecido coisas depois e eu não tinha como prever, né? Mas trazendo aqui principalmente sendo mensageira do caos, né? A gente tem cada vez mais, cada dia mais, previsões piores para nossa economia. Então a gente já tem aí a UBS falando que o PIB do Brasil pode cair até 10,1%, tá? O Citi, ele reduziu a projeção do PIB também, que ele tá prevendo aí como maior contração da história. E a gente também tem a taxa de desemprego aí aumentando um pouquinho em 12,2%, atingindo 12,9 milhões de brasileiros no primeiro trimestre de 2020. Eu tô olhando aqui porque eu tenho a listinha, né, a minha colinha que tá aqui embaixo, então você tem o link de todas essas notícias só pra você se guiar caso você queira saber um pouquinho mais, né? Porque se eu ficar citando todos os detalhes, a gente vai ficar aqui 1 milhão de minutos. No Nacional, não nessa semana, na outra, a gente teve todas as questões do Moro saindo do Ministério da Justiça. E a gente teve aí o Diário Oficial da União divulgando o André Mendonça como o novo ministro da Justiça. A gente teve a afirmação do Bolsonaro, nosso presidente da República, que o Paulo Guedes é o homem da economia. Então, para as pessoas que estavam um pouco receosas com uma possibilidade do Paulo Guedes ser o próximo a sair, porque a gente teve o Mandetta, depois o Moro saindo do governo, então a gente ouviu muitas pessoas receosas. Por enquanto, a gente tem essa confirmação da manutenção do Guedes, pelo menos a gente tendo aí uma segurançazinha um pouco mais nesse momento de instabilidade econômica do país. Um caso que a gente viu a Anvisa liberando testes rápidos em farmácias, só que calma, porque é liberação, assim, vocês farmácias podem fazer, mas só se vocês tiverem os testes e tiver a presença do farmacêutico, tá? Da pessoa responsável da farmácia. Então, eu sinceramente acho que não vai mudar muita coisa, porque a gente não tem muito teste no Brasil, a gente tem pouco teste, e esses testes, eles também não são tão precisos. Isso vale lembrar, gente, porque por mais que a gente tenha, assim, notícias da quantidade de pessoas infectadas, do número de mortalidade, é tudo bem impreciso. A gente não consegue afirmar tudo isso, por isso que vários governos estão aumentando, postergando as suas medidas de isolamento. Isso é até um fato do governo de São Paulo, que vai postergar, não sabemos, pelo menos quando eu tô gravando aqui não tem a data específica de quando vai ser isso, mas provavelmente vai postergar, tem muita gente morrendo. A pandemia tá se alastrando muito nessas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Eu estou em Novo Hamburgo atualmente, aqui a gente já tá começando a acabar com o isolamento, então muitas empresas estão voltando, mas aqui tá muito mais controlado. Então, a gente tem as orientações que, se a gente tiver que sair de casa, a gente tem que sair de máscaras. Mas caso a caso, região a região, e a gente tem que tentar vincular um pouquinho mais isso, né? Uma outra questão que a gente pode ver é sobre a questão do Corona Voucher, que a gente está tendo dificuldades no pagamento, muitas pessoas necessitadas estão com essas dificuldades, estão indo e se aglomerando em filas na frente das caixas federais. Isso é terrível, porque a gente vive num momento de necessidade de isolamento, só que as pessoas, por necessidades econômicas, financeiras, estão tendo que se acumular nessas filas. Isso não tá auxiliando também nessa questão. Eu vou trazer aqui um pouquinho do internacional. Eu acho que na semana passada eu tinha comentado sobre a possibilidade de uma vacina anunciada pela Alemanha, e o Reino Unido já tá trazendo um contraponto, dizendo que eles desacreditam em qualquer possibilidade de vacina em 2020. Eu, particularmente, também não acredito, tá? Eu acho que é algo sem, assim, pesquisas científicas comprovadas, é algo que a gente tem que ter um pezinho atrás com qualquer manchete que a gente vê sobre o assunto. O PIB dos Estados Unidos está recuando 4,8% no primeiro trimestre de 2020, não é novidade. O PIB da zona do euro caiu 3,8%
no primeiro trimestre de 2020, o pior resultado desde 95. Sim, gente, tá complicado para todo mundo, não é especificamente pro Brasil, não é especificamente a sua cidade, você, eu, tá? Todo mundo está sofrendo com essa situação, tá? E a gente aqui, o Fed está mantendo as taxas de juros dele entre 0 e 0,25. É um nível muito baixo para tentar manter algum estímulo para a economia numa possível retomada, tá? O Trump já tinha avisado que ele já tinha essa visualização que em maio os Estados Unidos poderiam começar a retomar. Difícil de prever, gente, é muita incerteza, mas não tenho dúvida, sim, os Estados Unidos vai retomar muito mais rápido que o Brasil. Até porque eles têm polos diferentes. Você pode ver ali na Califórnia, é um polo também que é o estado mais rico dos Estados Unidos, e lá a pandemia não tá tão ruim como em Nova York. Trouxe alguns dados de empresa só pra gente comentar que, por mais que algumas estejam sofrendo, outras estão sofrendo, mas não tanto ao ponto de estarem tendo perdas de rentabilidade, tá? Então, o Google tá reportando um aumento de 13% na receita dele nesse período da pandemia. Porque acaba que é uma empresa que não vai ser tão impactada diretamente e as pessoas acabam estando mais na internet, e o Google é o líder mundial de anúncios na internet, né? Então é um pouco factível a gente pensar nesse pensamento. A Petrobras está anunciando que deve fechar 2020 com uma dívida de 87 bilhões, então isso é por causa da pandemia, aumento diminuição da demanda, diminuição dos preços do petróleo, então é todo um contexto. Sim, tem essa guerra de preços que está acontecendo no petróleo entre a Rússia, a Arábia, os príncipes árabes aí, né? Estão todo mundo se degladiando, diminuiu o preço, muitas empresas estão diminuindo a sua produção, mas também porque a demanda mundial, com toda essa situação, tá diminuindo. Se você for pensar, aviões para o turismo como um todo, eles são altos demandantes de combustíveis que vêm do petróleo, e a gente está vendo um declínio nisso. Então tem todo um impacto, é todo um contextual mesmo. E para finalizar aqui também, o Bradesco, ele apresentou um recuo de 39% no lucro líquido nesse primeiro trimestre. Então, realmente, é só uma contextualização. A gente, nesses últimos dias, mais atualizações mesmo, não teve nada de muito novo, nem nada nesse segmento. Mas vale ressaltar que eu tava vendo alguma notícia, agora eu tava vendo algumas informações sobre Manaus, e é muito triste a situação que a gente tá tendo lá, e mostrando que o nível de infecção e mortes causadas pelo coronavírus pode ser até 7 vezes maior. Porque você vai ver os dados, a maior parte da população que tá morrendo lá ou tá internada são por questões, dificuldades respiratórias e por questões que não se sabe o motivo. Então tem muitas mortes sem motivos. As de coronavírus, especificamente detectada como coronavírus, são muito pequenas no contexto total. Então eu acredito que futuramente aí, quando a gente tiver a capacidade, que infelizmente a gente só tem a capacidade de analisar realmente o que aconteceu, depois retrocedendo todos os dados, conseguindo fazer as análises, a gente vai ver que o impacto da pandemia, principalmente nessas regiões, foi muito maior. E, assim, é um ponto, Gabriela, dando minha opinião aqui só pra finalizar o vídeo, a gente vê que tem muitas mais pessoas que estão sendo impactadas, estão sendo contaminadas e não sabem, e isso vai se alastrando no contágio. Então eu peço, se você pode ficar em casa, você tem esse privilégio, porque assim, é um privilégio poder estar aqui na minha casinha, saudável, com a minha família, todo mundo bem, isso é um privilégio. Se você pode estar nessa situação, agradeça. E se for sair de casa, só saia se for necessário, saia se na sua cidade as coisas estiverem mais estáveis, tenha consciência sobre o social, use máscara, lave as mãos, álcool gel aí. E é isso, gente. Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!